O Rádio é Notícia, com Arquimedes de Castro. Lula decidiu não ir para o sepultamento do irmão depois de ser autorizado pelo Supremo Tribunal Federal. O ex-presidente decidiu não ir a São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, onde foi enterrado o irmão Genival Inácio da Silva, conhecido como Vavá. A informação de que Lula não participaria do enterro foi noticiada pelo jornal Estado de São Paulo, citando o Instituto Lula e o presidente do Instituto, Paulo Okamoto. Outras figuras do PT também confirmaram a informação. Agora, o que se apresenta como narrativa discursiva do Partido dos Trabalhadores é que Lula não perdeu o enterro, ele foi impedido de ir. Foi o que disse o Paulo Okamoto, falando em nome do Instituto Lula para o Universo Online. A história, para você entender, é a seguinte: o Vavá morreu e o Lula queria ir para o sepultamento do irmão. E é um direito do preso previsto em lei. Está escrito lá: a saída de presos para comparecer a funeral de parentes tem previsão na Lei de Execuções Penais. No artigo 120, que estabelece que os condenados que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto e os presos provisórios poderão obter permissão para sair do estabelecimento mediante escolta quando ocorrer um dos seguintes fatos. Um desses fatos é o falecimento ou doença grave do cônjuge, companheira, ascendente, descendente ou irmão. No caso, foi o irmão. Tudo começou com um pedido para o diretor do presídio. No caso, Lula está preso na Superintendência da Polícia Federal e o superintendente negou, disse que não dava. Aí a defesa foi e pediu para que a juíza do caso liberasse. A juíza não liberou. E aí pediram para o TRF4, Tribunal Regional Federal, e o Tribunal Regional Federal também não acatou o pedido. Aí o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, autorizou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva a deixar a Superintendência da Polícia Federal em Curitiba para se encontrar com familiares em unidade militar em São Bernardo do Campo, em São Paulo, próximo ao local em que é realizado o velório e sepultamento do irmão do petista, o Vavá, que morreu nesta quarta-feira. O ministro determinou que Lula só poderia manter contato com seus familiares, que decidirão se levam o corpo do irmão até o local definido para o encontro. Isso acabou não ocorrendo. Mas o ministro, no seu despacho, disse o seguinte: por essas razões, concedo ordem de habeas corpus de ofício para, na forma da lei, assegurar ao requerente o direito de se encontrar exclusivamente com seus familiares, na data de hoje, em unidade militar na região, inclusive com a possibilidade do corpo do decujus, ou seja, do irmão Vavá, ser levado para a referida unidade militar, a critério da família. Fica assegurada, disse ainda o ministro,
a presença de um advogado constituído e vedado o uso de celulares e outros meios de comunicação externo, bem como a presença da imprensa e a realização de declarações públicas. E aí, mesmo estando autorizado, a decisão foi de não ir. E quem explica isso é o deputado federal Paulo Pimenta. O Paulo Pimenta é deputado federal pelo PT do Rio Grande do Sul, e ele disse que o presidente Lula não foi para São Bernardo do Campo porque ele não iria se submeter ao circo que Sérgio Moro armou. Disse ainda Paulo Pimenta: Lula não tem motivos para se encontrar às escondidas com a família, como se isso fosse um favor do Ministério Público Federal e do Judiciário da turma da Lava Jato. E o Paulo Pimenta publicou isso com a hashtag Lula preso político, que foi um dos assuntos mais comentados desta quarta-feira e ainda repercute durante essas horas. E por que isso aconteceu? Por que o Lula, mesmo tendo direito previsto na Lei de Execuções Penais, foi impedido de exercer o seu direito? É um questionamento legítimo, mas também tem uma explicação bem interessante, talvez convincente para alguns, para outros não. A questão é que o Luiz Inácio não é um preso comum. Luiz Inácio foi presidente do Brasil por 2 mandatos consecutivos, elegeu sua sucessora, mandava em tudo, no Brasil todo, mas perdeu seus direitos políticos e foi condenado por crime de corrupção e lavagem de dinheiro. E está preso. A prisão de Luiz Inácio foi e está sendo ainda uma das experiências políticas mais traumáticas da história brasileira, com capítulos que ainda virão, além desse que nós estamos acompanhando com a morte do seu irmão Vavá. Porque repare, se o preso tem direito, por que não levá-lo até São Bernardo do Campo, deixá-lo participar do sepultamento, do velório? Depois do sepultamento, botava ele de volta, trazia para a prisão novamente. Tem custo isso? Tem. Ia mobilizar muitos policiais, mas o preso tem direito. E o Toffoli acabou tomando essa decisão no Supremo Tribunal Federal, mas estabeleceu regras para isso. Porque a questão da presença de Lula hoje em qualquer lugar se transforma num evento político. Nós temos que nos lembrar da forma como Luiz Inácio foi detido pela Polícia Federal em São Bernardo do Campo, em São Caetano. E a dificuldade da polícia de levá-lo preso mesmo depois da determinação judicial. Por quê? Porque ele foi cercado por apoiadores. E aí entra em conflito uma questão de difícil solução para as forças de segurança. O policial tem que cumprir a lei e, para cumprir a lei, eventualmente teria que ferir pessoas que estão ali se contrapondo às determinações legais, o que eventualmente poderia acontecer durante esse sepultamento, que estava aí, programado para se transformar num ato político. Um ato político
de todos os que defendem Lula livre, porque consideram que a prisão de Luiz Inácio se deu por motivos políticos e não por ele ter cometido crime de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, como consta nos autos do processo no qual foi condenado em primeira e em segunda instâncias, com a condenação confirmada pelo Supremo Tribunal Federal. Não é possível chamar o Luiz Inácio de preso político, porque o preso político é um indivíduo encarcerado numa prisão pelas autoridades de um país por exprimir, por palavras ou atos, a sua discordância com o regime político em vigor. E Luiz Inácio não foi preso porque discordava do regime político em vigor no Brasil à época da sua prisão. Inclusive, quem estava no poder à época da sua prisão foi o político que ele ajudou a eleger junto com Dilma como vice-presidente. O sistema político não mudou. O sistema político teve continuidade. Sem dúvida, o Partido dos Trabalhadores sofreu um golpe político dos seus aliados. O PMDB e outros partidos políticos deixaram o PT sozinho, sem apoio político suficiente no Congresso Nacional, e isso resultou no impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff e da ascensão ao cargo de Michel Temer. Há quem faça uma ligação entre a condenação dada por Sérgio Moro, todo o processo da Lava Jato, tudo, da Lava Jato, como um grande golpe para colocar no poder o Jair Bolsonaro. Inclusive, há quem defenda argumentativamente esse tipo de raciocínio. Mas é uma ideia difícil de se sustentar. Porque, apesar do que diz a lei, o ex-presidente, ele está sendo tratado como uma pessoa especial. Ele não é um cidadão comum. Um cidadão comum pego, fazendo o que ele fez, estaria encarcerado e esquecido por todos, inclusive até, quem sabe, pela família. As acusações contra o ex-presidente são gravíssimas e há provas nos autos do processo. E tudo seguiu devido ao processo legal. Isso é a parte mais importante. Então, se não houve quebra do regime democrático, o preso, o acusado, o réu, teve amplo direito de defesa, recorreu, foi defendido e foi condenado pelas instâncias judiciais, não há no que se falar em prisão política. É uma prisão resultante de um crime cometido pelo político. É um político preso. Um político preso importante demais para ser levado para o velório de um familiar. Porque isso se transformaria em um evento político. Como, por exemplo, levar um traficante muito perigoso se transformaria num risco para todos que participam de um funeral de um dos seus parentes. Esse, pelo menos, é o meu entendimento dos fatos. De Campina Grande, falou Arquimedes de Castro.